Hoje o vídeo é meio off-topic, que é o principal tema do canal, que é o Santos. É meio off-Santos, né? É meio não, completamente off-Santos. Hoje eu vou falar sobre a seleção brasileira, mais especificamente a seleção brasileira sub-23, né? A seleção olímpica, que ficou fora das Olimpíadas, perdeu para a Argentina por 1-0, né? E acabou ficando fora, perdeu ontem, né? Dia 11, domingo, perdeu para a Argentina, ficou fora das Olimpíadas, primeira vez em 20 anos que isso acontece, né? O que é triste, ainda mais se você considerar, que a gente tem que considerar isso, claro. O Brasil veio de um bicampeonato olímpico, o Brasil ganhou 2016 aqui no Rio e 2022 Tóquio, né? 2022 não, 21, que era de 2020, pandemia adiou, enfim. Então, é muito ruim, né? E aí eu já vou dar até um panorama geral, que é as seleções brasileiras. Olímpica passou vergonha, sub-20, a gente foi eliminado no Mundial, torcedor santista sabe também, porque o Marcos Leonardo foi o artilheiro da competição e estava lá durante o torneio, claro, fez falta no Santos, mas enfim. Foi eliminado nas quartas de final para Israel, que por mais que tenha uma boa seleção, não tem como, né, gente? É o Brasil e Israel. Seleção feminina eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção sub-17 fez uma campanha também fraca no Mundial da categoria. Então, assim, a gente tem uma... Eu tô até procurando a campanha, qual foi a do Mundial Sub-17, só para falar certinho. Então, assim, a gente tem uma safra, aliás, não é bem uma safra, uma época que a gente está, né, de todas as categorias estarem passando, não sei se passando vergonha, né, mas a gente foi eliminado pela Argentina, isso, eu acabei de olhar aqui, eu tinha esquecido. A gente tomou 3-0 da Argentina, né, o Etcheverry, Cláudio Etcheverry, jogou muito e o Brasil perdeu por 3-0 da Argentina nas quartas de final, no Sub-17, enfim. Então, cara, a gente tá com uma bagunça que vem desde lá de cima e atinge todas as categorias. E isso jamais pode ser considerado normal, né? Eu sei que perder é normal, é claro, não vamos ganhar todos os títulos, é óbvio, mas acho que tem um certo limite ali, né? Essa introdução muito longa, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e bora lá falar dessa seleção brasileira, da CBF no geral. E eu já começo até falando sobre um dos principais problemas para mim, que foi a escolha do técnico. O Ramon Menezes é um técnico de jovem carreira, né? Curta carreira. Ele passou pelo CRB, pelo Vasco e pelo Vitória. Não fez nenhum grande trabalho em nenhum dos três. No Vasco até teve alguns momentos que começou jogando melhor o time dele, mas mesmo assim foi muito pouco, óbvio, tanto foi até demitido. Não tinha sentido nenhum ele assumir a seleção. Ele assumiu a seleção principal, é bom lembrar, tá? Claro que interinamente, mas assumiu a seleção principal, perdeu 2 vezes, venceu uma, e depois foi assumir a seleção sub-23, né? Talvez o grande trabalho dele tenha sido na seleção sub-20, ele teve bons números e tal, mas também é um torneio, é uma categoria que o Brasil tem superioridade historicamente, né? Enfim, eu tô olhando aqui até aqui os números dele. Ele começou a carreira lá atrás como técnico, eu não sabia, mas não tem os números dele lá em 2016 na Nápoles, Guarani de Divinópolis, Joinville e Tombense. Então, os números de Vasco, CRB e Vitória tem, e não foi nenhuma grande coisa para assumir a seleção, repito. O time do Ramon passou sufoco em grande parte dos jogos, finalizou menos, no quadrangular final finalizou menos que todos os seus adversários, foram Paraguai, Argentina e Venezuela. Aliás, ficou nessa ordem mesmo, Paraguai, Argentina, Brasil e Venezuela em último. Então, foi o único que o Brasil ganhou, inclusive, né? A Venezuela. Cara, então a gente teve uma geração que tinha um time muito bom. O time do Brasil atual, mesmo que muita gente vai até argumentar, né? Ah, mas não teve Hendrick, o Hendrick jogou. Não teve Rodrigo, não teve... Deixa eu ver quem mais foi desconvocado. Que foi desconvocado não, que não foi convocado, porque Vitor Roque, Gabriel Martinelli...
mas são jogadores que já são uma prateleira profissional. O Rodrigo é camisa 10 da seleção principal, ele tem idade para sub-23? Tem, mas ele não vai jogar sub-23, não pode contar com isso. João Pedro também, do Brighton, lembrei agora, ótimo jogador, que também está numa prateleira de seleção principal, não tem por que contar no sub-20, não faz sentido nenhum. Então, tudo bem, tiveram lesões durante o torneio, o Marlon Gomes, que estava numa fase legal, a gente teve também o Michel, o zagueiro, né, também fora. Então, cara, é complicado, eu sei, mas todas as seleções sofrem com isso, né? Certamente a Argentina também tem vários jogadores ali de idade similar que não disputaram a competição, de idade olímpica, né? Enfim, então não dá pra contar nisso, né? O Brasil ainda assim tinha muita qualidade. O Brasil tinha no ataque Endrick. O Endrick acabou de decidir o Brasileirão. O Endrick não teve um time que o ajudasse o seu entorno, não teve. O Ramon tinha John Kennedy, foi decisivo na Libertadores, no título de Libertadores agora com o Fluminense, agora há 2 meses. E ele tirou o John Kennedy do time no jogo decisivo. Cara, pô, você tinha ali o Maurício do Internacional, que é muito bom jogador, um jovem que é muito bom, muito promissor também. Enfim, tinha bons jogadores, um patamar um pouco abaixo. Gabriel Pirani, um bom meia, o Guilherme Biro do Corinthians também, que é muito bom meia, que até, inclusive, não tem tanta experiência no profissional, mas na base ali, ele já passou por todas as seleções de base, enfim. Cara, tinha qualidade, e o Brasil não conseguia jogar. Isso que era um fato também. O Brasil sofreu para jogar contra a Bolívia. O Brasil venceu a Bolívia, é verdade, mas sofreu na primeira fase, é bom lembrar. O Brasil terminou a primeira fase, em primeiro, vou até olhar a tabela aqui, terminou em primeiro com 3 vitórias e 1 derrota. A derrota foi bem feia para a Venezuela, inclusive, mas ganhou sofrido do Equador. Ganhou da Colômbia, foi mais tranquilo. Da Bolívia também, como eu falei, foi sofrido 1-0. Então, assim, a gente não teve uma campanha tranquila em nenhum momento. E isso eu tô falando só do time, da comissão, né, da forma como o time atuou. Eu vou chegar lá já na direção da CBF, que é o principal culpado, tá? Claro. Os principais culpados e o principal encabeçado pelo Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, é claro. Eu também não posso deixar de dizer que, ao mesmo tempo, se a gente não teve... Como é que eu posso explicar, né? O Endrick não teve uma boa atuação, por exemplo, no último jogo. Mas a gente tinha um time que era totalmente desconexo, meio e ataque, e isso prejudica ele também, claro. É bem difícil. Assim, os meninos também tiveram momentos ruins. A gente teve uma sequência de partidas que não fomos bem. E aí, já chego no ponto que é, pra mim, o principal dessa bagunça, dessa fase ruim, enfim. Repito, tiveram erros técnicos, tiveram erros de escolha e tiveram erros da comissão. Erros de escolha da comissão, né? Mas o principal erro de escolha, agora sim, a escolha da comissão, veio de cima, veio do Edinaldo da CBF. E vem do erro da bagunça institucional, a bagunça generalizada que é a CBF, que não consegue formalizar uma simples proposta para um técnico estrangeiro, como foi no caso do Ancelotti. E eu já estou englobando a principal, porque, como eu disse, estou falando já de todas, estou falando da feminina, estou falando da sub-20, sub-17, a principal, enfim. E a gente tem situações que impedem esses nomes, como o Ancelotti, de vir até assumir a seleção. A bagunça de um presidente que foi eleito de uma forma, saiu, foi impeachmentado um cara, o principal, saiu um, voltou outro, foi eleito como vice e entrou de uma forma, sabe, é tudo obscuro, é a justiça que determina outras eleições, as federações que não têm oposição e tem questão de pagar favor. Então, eu acho que o principal responsável, eu repito, é ele, o Edinaldo Rodrigues. Eu acho que a gente não pode normalizar jamais ficar de fora de uma Olimpíadas, a gente não pode normalizar ficar de fora de uma Copa do Mundo, que claro, a gente não vai ficar, porque classificam muitos times e o Brasil está ali dentro da zona de classificação, mesmo vindo na pior sequência de sua história nas eliminatórias. Mas assim, eu repito, já falei isso em outros vídeos até sobre outros assuntos. O Brasil, a seleção brasileira, as organizações, as federações precisam sentar, parar e conversar. Falar, gente, calma, estamos errando aqui, alguma coisa deu ruim. Não é possível. São resultados seguidos ruins em várias categorias, repito.
sub-17, 20, masculina, feminina, olímpica agora, enfim. E é isso. A gente fica fora das Olimpíadas, que pra mim é o segundo maior evento esportivo do mundo, só perde pra Copa do Mundo. As Olimpíadas são muito legais de acompanhar, eu gosto bastante de acompanhar vários esportes, principalmente os atletas brasileiros, é claro. E tudo bem, a gente ganhou 2 ouros, repito, não era bem a questão do ganhar, igual foi em 2016, que tava uma pressão imensa pro Brasil ganhar, porque nunca tinha ganho. Mas a forma como foi a eliminação, a forma como o Brasil fica de fora, mostrando futebol inferior a Paraguai, Argentina e Venezuela, é triste, não pode acontecer. Fechou? Comenta aí o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!